Cara, estamos de volta aqui com o nosso herói de todos os tempos. Eu quero contextualizar com vocês uma abordagem muito interessante sobre personagens violentos, personagens que, publicados no seu período, eram ídolos para suas crianças, eram publicados em semanários com muito sucesso. Para a gente contextualizar sobre isso, eu vou trazer um personagem que foi publicado entre 1913 e 1916. Esse personagem chama-se Max Muller. Valeu? Roda a vinheta aí. Vamos falar de Max Muller. Primeiro, quem foi Max Muller? Max Muller foi um personagem aventureiro, publicado em 114 capítulos no Tico Tico, que era um expediente de publicação infantil. Ele foi publicado entre 1916 e 1913 com muito sucesso. O personagem foi uma criação de Augusto Rocha, já está assinado como a Rocha. Esse personagem, ele era filho de um alemão com uma brasileira. Ele vivia mais ou menos ali pela região de Goiás. O pai dele, um alemão, era um caçador, enfim. E ele aprendeu essa arte também de caçar. Então o personagem, ele teve toda uma origem muito interessante e teve toda aquela origem do herói, do processo heróico. Vamos ver como isso se deu. Max Muller, ele foi uma criança que foi sequestrada, vejam só, por um mexicano, e depois ele foi vendido para piratas. E nesse processo todo, ele foi passando de mãos em mãos de personagens violentos e tudo mais. Então ele desapareceu do Brasil e ele passou a figurar em aventuras com piratas e tal e tudo mais. Ele vai parar na Europa. Na Europa ele é salvo e ele é adotado por um sportsman, um inglês. E os sportsmen, como eles diziam, eram um cara que tinham habilidades esportivas, que eram testados em artes marciais, artes de caça, enfim, esgrima, essa coisa toda. E toda essa habilidade, esse inglês, adotando o Max Muller, passou para ele. Passou para ele e o Max Muller termina salvando ele de uma morte medonha. Nesse meio tempo, o Max Muller encontra um hindu e recebe dele um artefato, que é um presente mágico, que é um espelho. Esse espelho permite ele ver através do tempo, ou ver longa distância, ou até se transportar por ele. Então, e somente ele, o Max Muller, tem acesso a esse espelho. Então é uma das habilidades do personagem, junto a esse artefato, ter essa possibilidade fantástica. Max Muller termina, por fim, já adulto e participando de muitas aventuras por toda a Europa, pela África, com caçadas selvagens em todo o globo, passando pelo Polo Norte, por selvas na Índia, enfim, e até no mundo árabe. Então, mais ao final, ele termina abruptamente a história do Max Muller, onde ele começa a participar da Primeira Guerra Mundial. Como ele era de ascendência alemã, ele termina se alistando no exército prussiano e participando da guerra. E aí termina a história de Max Muller. Mas vamos contextualizar sobre ele. Quando nós contextualizamos o personagem no seu período entre 1913 e 1916, nós podemos ver claramente a influência do colonialismo e do racismo no quadrinho em vários aspectos. Muito embora esse quadrinho fosse um quadrinho violento, caracterizado por a natureza hostil da época, por animais ferozes, por personagens estereotipados, a gente percebe que nessa arqueologia isso nada importava para a época, nem importava para os fãs daquele personagem. Aquilo era uma representação natural. Mas para nós vermos no contexto que um quadrinho também registra historicamente e bem visível as épocas e as camadas da história, onde mostra o próprio pensamento humano. Então a Rocha, quando ele criou esse personagem e trouxe essa história, ele trouxe a bagagem do momento e o que acontecia naquela época. Então, assim, à luz de hoje, nós podemos esmiuçar isso na arqueologia da pesquisa e verificar que as camadas da história se faz presente, como digo sempre, no quadrinho também. No quadrinho é uma grande fonte de informação. O personagem em si, sem desmerecer seu crédito, é um personagem hoje que pode ser revivido como um super. Alan Moore fez muito isso com os personagens ingleses. Então, o Max Muller é um personagem que tem um dom especial. Ele tem um vínculo com uma espécie de apetrecho mágico, que é o espelho, e que lhe permite essa possibilidade do tempo de se deslocar, de ver o tempo muito à frente.
antes que as coisas aconteçam, e só ele pode fazer isso. Nenhuma outra pessoa tem habilidade para isso. Então, assim, é um personagem que, se resgatado no quadrinho hoje, tem uma grande potencialidade, descontado o aspecto histórico do personagem. Então, essa foi mais uma abordagem que fizemos em Heróis de Todos os Tempos. Volto a dizer, não é nenhuma abordagem acadêmica, é apenas a minha opinião pessoal. Vamos lá, vamos até a próxima. Valeu?